Fala pessoal, professor José na área, muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal Farmacologia Fácil. E nessa aula vamos continuar falando da farmacologia por trás do paciente crítico, aquele paciente que está com cuidados intensivos, controles intensivos da respiração, das funções cardiovasculares e metabólicas. Eu falo mais uma aula porque já tem uma aula aqui no canal, liberada na semana passada, onde eu falei sobre o suporte anticoagulante, antiplaquetário e trombolítico do paciente e algumas características importantes, e a evolução das classes também de medicamentos nessa seara, e também falei dos medicamentos antiarrítmicos e soltei uma provocação para os alunos, para eles escolherem qual tema que eles querem colocar nas inscrições naquela aula. Nessa aula você não precisa assistir aquela aula para assistir essa, não vai comprometer o seu estudo dessa aula, mas é importante depois dessa aula que você está assistindo, se você não viu aquela, voltar lá e retomar aqueles conceitos também, inclusive porque na introdução daquele vídeo eu falo do cuidado de maneira multiprofissional, então acho interessante você também aprender isso. Mas nessa aula nós vamos ter que retomar um conceito mais antigo. Um conceito mais antigo aqui no canal, né? E claro, no estudo da farmacologia, porque eu, propriamente dito, sempre começo a trabalhar a farmacologia com os alunos, especialmente na nossa plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que é a nossa sala de aula virtual. Lá eu trabalho a farmacologia do início ao fim e lógica, né, organizada, sistematizada, começando a estudar o sistema nervoso central e depois o sistema nervoso autônomo. Então, as primeiras matérias que eu trabalho com os alunos, porque entendendo a fisiologia dos processos, tanto do sistema nervoso central quanto do sistema nervoso autônomo, você consegue entender a fisiologia de todo o organismo e estudando a farmacologia desses dois sistemas, você já tem uma ótima base de mecanismo de ação, de funções hemodinâmicas vasoativas para todo o resto da farmacologia. Então por isso que eu digo que é voltar aos primórdios, porque na minha cabeça não tem como aprender farmacologia sem primeiro entender sistema nervoso central e sistema nervoso autônomo. E no cuidado do paciente crítico, então, existem várias drogas que são semelhantes às próprias catecolaminas do nosso organismo e que são utilizadas para aumentar as funções cardiovasculares do paciente, ou de maneira aguda ou de maneira sustentada. Então é preciso a gente retomar um pouquinho desses sistemas antes de ir para a aula. Então vamos lá. Relembrando então um pouquinho mais do sistema nervoso autônomo. Essa é uma aula que a gente dá dentro da plataforma Farmacologia Aplicada R2A, que, como eu já disse, é a nossa sala de aula de farmacologia online, que você encontra aqui embaixo, né? Aqui, deixa eu afastar um pouquinho para vocês verem os slides, que é aqui embaixo no link da nossa aula de hoje. Muito bem, então nós temos a divisão anatômica dos dois sistemas mais ou menos assim. O sistema nervoso autônomo, então, eles são feixes colinérgicos dessa acetilcolina que saem da medula e que vão até próximos do tecido. E lá eles fazem uma sinapse com o neurônio que recebe o sinal da acetilcolina através de um receptor nicotínico e transmite, liberando a acetilcolina no tecido, que vai ser inervado, né, que vai ser estimulado, melhor dizendo, liberando a acetilcolina, e essa acetilcolina atua em receptores muscarínicos. Nós temos 5 principais receptores muscarínicos, o mais importante é o M3. Muito bem. Quando nós falamos em sistema nervoso simpático, da mesma forma que o parasimpático, ele sai da medula, só que mais de maneira central, né, com um feixe nervoso menor, com neurônios menores, mas também da mesma forma que o parasimpático, neurônios colinérgicos que liberam a acetilcolina. Só que dessa vez, ele vai liberar a acetilcolina mais próximo da medula em nódulos, que são chamados de gânglios periféricos. Nesses gânglios vão encontrar um novo neurônio que tem receptores nicotínicos, só que esses receptores nicotínicos vão liberar catecolaminas. Olha só, catecolaminas na periferia. Então é um neurônio que vai ter um receptor nicotínico, vai sofrer ação da acetilcolina, mas que quando estimulado por essa acetilcolina, lá na outra ponta, ele é um neurônio adrenérgico, ele vai liberar
a noradrenalina ou outra catecolamina. Show? Mas principalmente a noradrenalina. E ela vai atuar então em receptores alfa e beta. Também pode liberar dopamina, que vai atuar em receptores dopaminérgicos. Além disso, a acetilcolina pode atuar na nossa adrenal, inclusive também pode ter atuação do próprio simpático aqui, através da noradrenalina, atuar na adrenal e liberar epinefrina, que é a nossa adrenalina. Show? Então aqui nós temos uma base ali para entender a organização. Mas o que fazem esses dois sistemas, né? Esse gráfico aqui mostra eles divididos, mas na verdade eles são muitas vezes, eles têm funções semelhantes. Vamos ver então. Por exemplo, na pupila, né, o parasimpático ele faz contração pupilar, contração do músculo ciliar e secreta lágrima na glândula lacrimal. Bem importante isso, porque no paciente crítico, isso é muito importante, o reflexo do uso de substâncias nesse ponto. Por exemplo, a atropina. A atropina é muito utilizada dentro do ambiente hospitalar para bloquear a secreção quando você tem que entubar um paciente, por exemplo. Então, ela é feito um tratamento prévio, nós já vamos falar dela, é um tratamento prévio para evitar que salive, enfim, que tenha secreção durante a fase de intubação. Ela é muito utilizada para isso, além de ser antídoto e outras funções farmacológicas também. Só que acaba diminuindo também a secreção lacrimal. Então aumenta a pressão intraocular. Então, se a pessoa tem pressão intraocular alta, pode ter esse problema pelo uso da atropina. No coração, então, o parasimpático reduz a frequência cardíaca, tem pouco efeito na força. Já o simpático aumenta a contração, aumenta a frequência e aumenta a força. Nos vasos sanguíneos, o parasimpático tem pouco efeito, mas o simpático faz contração. No brônquio, bem importante, o simpático faz relaxamento do brônquio para entrar mais oxigênio para o nosso organismo e a adrenalina tem muito esse efeito. E o parasimpático faz contração, broncoconstrição e pode até dificultar a respiração do paciente. Já vamos falar das drogas que atuam nesses dois sistemas. No trato gastrointestinal, então, o parasimpático faz a contração, a secreção, ele mobiliza o trato gastrointestinal e o simpático tem pouco efeito, apesar de fazer contração de alguns esfíncteres, ele tem pouco efeito no trato gastrointestinal. Da mesma forma na bexiga. A bexiga, então, ela é contraída pelo parasimpático para poder fazer a micção e o simpático faz o contrário, ele evita a micção através do relaxamento da bexiga para ter mais tamanho, né, para aumentar de tamanho e reter mais líquido e assim diminuir então a micção. O útero, então, o parasimpático tem pouco efeito, o simpático faz contração do útero quando estimulado. Nos órgãos sexuais, o parasimpático faz a ereção e o simpático faz a ejaculação. O rim, pouco efeito, e no fígado, pouco efeito do parasimpático, mas o simpático tem um grande efeito no rim, e aí nós temos um papel importante no paciente crítico, que o uso de catecolaminas, que são aquelas que imitam as substâncias que estimulam o simpático, como a adrenalina, como noradrenalina e dopamina, podem estimular no rim a secreção de renina e no fígado a mobilização de glicose. Show? Então, e daí pode descompensar o metabolismo e a pressão do paciente. Então, dica importante agora, sabendo por quê. Por isso que é importante revisar um pouquinho a fisiologia antes de entrar nas drogas. Então vamos dar uma olhadinha nas drogas que podem ser utilizadas. Nós temos então, basicamente, vários agonistas adrenérgicos que podem ser utilizados e quando nós falamos todos podem ser utilizados nos pacientes de cuidado intensivo, mas nós vamos falar muito mais daqueles que são agonistas, por exemplo, mais seletivos beta-1, como dobutamina, e os não seletivos, como as próprias catecolaminas. Então, começando a falar das catecolaminas, que não tem distinção quando se fala em afinidade por receptores, elas têm só maior afinidade para um do que para outro, mas irão atuar em quase todos os receptores adrenérgicos, e isso faz com que estimule todo o sistema simpático. Então, aquela lista de atribuições do sistema simpático que eu acabei de citar, ela é toda ela o objetivo dessas drogas que nós estamos falando agora, tá? Vamos começar a falar da dopamina. Então a dopamina em doses baixas, ela tem maior afinidade aos receptores D1 vasculares, por isso que aumenta a taxa de filtração glomerular,
aumenta a vasodilatação renal, isso é bom. Mas em doses altas, ou também isso é utilizado, as doses altas são utilizadas no ambiente do cuidado do paciente crítico, né, também. Ela tem efeito sobre receptores beta-1, aumentando, né, tendo um efeito positivo no inotropismo, né, ou seja, força da contração cardíaca. Além disso, ela é escolha quando o paciente tem insuficiência cardíaca e renal, por causa dessa vasodilatação. Já a vasodilatação renal, né, e aumento da taxa de filtração glomerular. A norepinefrina, ela tem uma sequência de afinidade um pouquinho diferente da epinefrina, que é a adrenalina. Olha só, ela tem afinidade semelhante em alfa-2, alfa-1 e beta-1. O que significa isso? Alfa-2, ele é pré-sináptico. Ele é antes do disparo do neurotransmissor. Então, a norepinefrina liga em alfa-2. Vou colocar uma figurinha aqui para vocês. Liga em alfa-2 e evita a liberação de catecolaminas. Então, ela é contrário ao efeito do simpático. Já o alfa-1, ele é no vaso sanguíneo. E o alfa-1, quando estimulado pela norepinefrina, faz contração. Isso aumenta a pressão arterial. E o beta-1 é do coração. Está mais prevalente no coração. Então, a norepinefrina também aumenta a frequência cardíaca, frequência e força cardíaca. Mas pouquíssima ação em beta-2, que é o pulmão, causando menos broncodilatação. Show? Porque o efeito de ativação do beta-2 é a broncodilatação, tá? Então, por ter essa menor ação em beta-2, ela não é usada como uma catecolamina em casos de choque anafilático, por exemplo, que o componente crítico desse caso é a broncoconstrição, edema de glote e dificuldade respiratória, como é a adrenalina. A adrenalina é usada porque ela tem uma ótima afinidade sobre o beta-2. Ela tem maior ação, então, a norepinefrina em receptores alfa, causando vasoconstrição. Muito bem. Então, metilando, né, a norepinefrina, nós temos, que é o que a enzima faz lá na adrenal, ela metila a norepinefrina, nós temos a adrenalina. A adrenalina, ela começa o efeito dela sobre receptores beta-2. Olha só que interessante. O beta-2 é no pulmão. Então a adrenalina faz uma broncodilatação do nosso pulmão, melhorando a troca gasosa, melhorando as funções respiratórias. A partir daí, ele, claro, logo em seguida, vai atuar em beta-1, causando então inotropismo positivo. Eu coloquei nos slides ionotropismo, mas está errado, tá, pessoal? É inotropismo positivo e cronotropismo positivo, que é o quê? Aumento da força, inotropismo positivo, e aumento da frequência, cronotropismo positivo. E depois, nos vasos sanguíneos, atuando em alfa-1, fazendo vasoconstrição. Em doses baixas, a adrenalina aumenta a contração e a frequência cardíaca porque está atuando primeiro no coração. Isso aumenta a pressão sistólica. Como ainda, nesse curto espaço de tempo, não está atuando nos vasos, ocorre uma diminuição da resistência periférica e uma diminuição da pressão diastólica. Mas com o aumento da dose, ela começa a atuar em alfa-1 e aí começam os efeitos também periféricos e aumento da pressão arterial. A versão subcutânea da adrenalina, ela faz uma vasoconstrição local e é utilizada junto com anestésicos locais. A própria lidocaína, que nós falamos lá na aula passada de pacientes críticos, é utilizada junto com a adrenalina, a adrenalina faz uma vasoconstrição local e retém mais o anestésico local no local da aplicação. Ele é utilizado, então, com aplicações intracárdicas para resgate do paciente em parada cardíaca e também utilizada em choques alérgicos anafiláticos por causa da broncodilatação intensa que ela é capaz de causar e assim evitando a parada respiratória do paciente. Muito bem, a terceira droga muito utilizada nos setores críticos, a quarta droga, melhor dizendo, né, falamos da dopamina, da noradrenalina e da adrenalina, é a dobutamina, que ela é um agonista beta-1 seletivo. O que é isso, agonista beta-1? Ele vai atuar ativando, né, agonista vai aumentar a atividade intrínseca do beta-1 de maneira seletiva, não atuando em beta-2, em alfa-1, alfa-2 ou atuando pouco nesses receptores. A dobutamina, ela é uma versão dupla
né? É uma ligação dupla ali entre duas moléculas de dopamina, praticamente. Aonde ele pode ter uma ação só no coração e eventualmente uma ação nos vasos. Vai depender da dose. Olha que interessante. Em doses menores de 5 microgramas por quilo por minuto, a dobutamina ela vai ter, por causa dos seus estereoisômeros, né, positivos e negativos, um efeito cronotrópico e inotrópico positivo. E vai reduzir a resistência periférica, vasodilatação periférica. Em doses maiores de 5 microgramas por quilo por minuto, a dopamina tem o mesmo efeito cronotrópico positivo e inotrópico positivo, mas vai passar a atuar também como agonista alfa-1, fazendo vasoconstrição periférica. Ele é muito utilizado, a dobutamina é muito utilizada no tratamento de insuficiência cardíaca e choque cardiogênico. Então, essas 4 substâncias são as catecolaminas mais utilizadas na seara de estímulo do nosso coração. Existe a digoxina, que ela é usada através de outro mecanismo, mas essas 4 substâncias, 4 ampolas de catecolaminas endógenas são muito utilizadas no controle do desequilíbrio hemodinâmico do paciente, em casos de choque séptico, né, onde a pessoa pode ter uma parada cardíaca, na reanimação cardiopulmonar, agora falando muito mais da epinefrina. E claro, quais são os possíveis efeitos adversos e interações dessas drogas? Elas estão mexendo no sistema simpático. Estão mexendo com o coração, pulmão, secreção. Então secreção de glândulas, né? Qualquer trato gastrointestinal, bexiga e ureteres. Agora, qualquer medicamento que atue também nessa área, também nesses pontos, pode influenciar na ação das catecolaminas. Por exemplo, olha só, a dobutamina ela pode causar aumento da frequência cardíaca, né? Doses elevadas principalmente. Dopamina pode causar taquicardia. Epinefrina pode causar uma diminuição do débito urinário, visão turva, fotofobia, porque ela atua em todos os receptores adrenérgicos, né? Muito mais que a dopamina e que a dobutamina. E a noradrenalina pode causar cianose nas extremidades, hiperperfusão renal, mesentérica e hepática, por ser mais seletivo para alguns receptores de adrenérgicos e outros não. Mas o principal ponto é que quando você utiliza outros medicamentos que alteram concentração dessas mesmas catecolaminas em conjunto com as drogas para suporte cardiológico, ocorre um problema. Então olha só, antiparkinsonianos. Os antiparkinsonianos são agonistas dopaminérgicos, ou através da suplementação com levodopa, ou através do agonismo dos receptores de dopamina, que vai atuar tanto centralmente falando, né, no sistema nervoso central, quanto periférico. Então o uso de antiparkinsonianos pode aumentar a toxicidade cardiovascular dessas catecolaminas. Olha só que interessante. Os anestésicos gerais halogenados podem causar arritmias cardíacas se utilizados em conjunto com essas 4 drogas. E o uso de IMAUs, inibidores da monoaminoxidase, e antidepressivos tricíclicos podem gerar uma crise hipertensiva se utilizados em conjunto com essas 4 drogas. Por quê? Os inibidores da MAO inibem a MAO. A MAO é monoaminoxidase, oxida aminas. O que são as catecolaminas? Então, a MAO ela é uma enzima periférica que é muito útil, por exemplo, para degradar a tiramina, que vem da alimentação, que vem da nutrição do paciente. Se ela for bloqueada, os níveis de tiramina aumentam e assim pode ter uma crise hipertensiva. Inclusive, muito mais provável se utilizar uma catecolamina em conjunto, que é dobutamina, dopamina, epinefrina e noradrenalina. E os antidepressivos tricíclicos são inibidores da recaptação de monoaminas, inclusive de dopamina e noradrenalina. Então aumenta as concentrações dos neurotransmissores e, consequentemente, podem gerar efeitos negativos junto com o uso, né, como crise hipertensiva, junto com o uso das catecolaminas, dopamina, epinefrina e noradrenalina. E uma característica importante, que não é exclusiva desses fármacos, mas eu aproveito o ensejo
e coloco aqui para vocês. A incompatibilidade em Y. Várias vezes medicamentos correm e são infundidos em conjunto. Pensa, o paciente tem que administrar 9 drogas, 10 drogas, todos por via parenteral. Como que faz? Pega 9 acessos? Não. Pega um acesso e vai administrando várias drogas. Às vezes tem que administrar, e não é incomum, bem pelo contrário, administra nutrição parenteral, que é um composto de lipídios, proteínas, né, carboidratos, e é pelo mesmo acesso que entra o medicamento. Muitas vezes tem que ter um local para coleta de sangue, para não precisar puncionar toda hora o paciente. Então, vários motivos trazem nós a pensar, a refletir sobre, será que o medicamento não interage fisicamente um com o outro? Sim, existe interação física, que é a chamada interação farmacêutica entre os medicamentos. E isso é muito prevalente nesse tipo de infusão, em Y. Por isso que quando se fala em infundir 2, 3, 4 medicamentos junto com a alimentação, junto com outro tipo de solução, é preciso se verificar se eles são compatíveis. E aí nós temos as catecolaminas, por isso que eu trouxe agora, que tem várias incompatibilidades. Mas são só um exemplo, porque existem outros medicamentos que também têm incompatibilidades em Y. Então aqui um exemplo da dobutamina, né? A dobutamina não pode ser infundido junto, por exemplo, com aminofilina, que é um medicamento usado como broncodilatador, anfotericina B, um antifúngico, bicarbonato de sódio, cefepime, ceftazidima, foscarnet, furosemida, heparina, indometacina, premetrexede, vitamina K, piperacilina mais tazobactam, tiopental. Olha a quantidade de medicamentos que não podem ser infundidos junto com a dobutamina. Eu chamo a atenção de vocês da necessidade de você ter um suporte agora, porque é impossível, humanamente impossível, você decorar todas as incompatibilidades em Y. Porque aqui eu estou falando só da dobutamina, que tem uma certa relevância aqui nas incompatibilidades em Y, a adrenalina também, mas principalmente ali a dopamina, a noradrenalina também, mas vários outros têm esse tipo de incompatibilidade. Então é necessário você ter uma tabela ou virtual no sistema do hospital que você trabalha, ou uma tabela de incompatibilidade feita no Excel. E se você procurar na internet, você vai encontrar algumas tabelas também de compatibilidade. Essa aqui, por exemplo, eu disponibilizo dentro da plataforma Farmacologia Aplicada R2A para os meus alunos. Então lá eles encontram essa tabela, podem baixar, fazer download e utilizar da forma que quiser. E a partir dessa tabela, então pensando que as catecolaminas têm uma certa relevância nas incompatibilidades em Y, e inclusive está na tabela aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui a dobutamina. Dobutamina, vamos ver aqui. Aqui, ó. Vários izinhos para ela, olha só, izinhos de incompatível. Então, vários medicamentos ela é incompatível. Aqui está nessa coluna está a dobutamina. Mas eu sei que está difícil de ler, mas não se preocupe. Mas tem vários outros izinhos aqui, é só para chamar a atenção de vocês mesmo. Os izinhos são incompatibilidades, né? Então, quais são as principais drogas que nessa tabela apresentam incompatibilidades? Que mais interagem, então, fisicamente com outras drogas? Vamos lá, lista: ampicilina, anfotericina B, clorpromazina, diazepam, difenidramina, dobutamina, fenitoína, haloperidol, ganciclovir, noradrenalina, midazolam, pantoprazol, prometazina e sulfametoxazol. Então, essas, pessoal, se vocês tiverem que anotar quais medicamentos, tira um print da tela agora, quais medicamentos que têm mais interação, incompatibilidade em ser utilizados em conjunto por uma administração em Y, são essas. Então anotem que esses são os principais. Mas existem formas, através de materiais de enfermagem, para evitar que eles se encontrem, né? Catéteres duplo lumen, triplo lumen, que fazem com que o medicamento seja infundido pelo mesmo acesso, mas que não se encontre durante essa infusão, só dentro do organismo. E aí o risco de incompatibilidade física é muito grande. É muito menor, melhor dizendo, é muito menor. Então existem formas de você evitar esse tipo de reação, de interação,
com o próprio material da enfermagem. Mas mas nem sempre se tem essa possibilidade, porque ele é um equipo muito mais caro, é um catéter muito mais caro, melhor dizendo. Então é melhor você estar prevenido com o material de pesquisa e com listas práticas para você não errar. Então agora nós temos a atropina, um antimuscarínico que bloqueia receptores de acetilcolina, também ainda falando do sistema nervoso autônomo. E aí ela vai ter um papel diferente das outras drogas que nós falamos. As outras drogas são agonistas, diferente em mecanismo, mas não em objetivo, vamos dizer assim. Porque as outras drogas são agonistas de receptores adrenérgicos que aumentam frequência e força cardíaca. Aqui nós temos ela atuando contra a bradicardia. E por que está acontecendo uma bradicardia, que é uma diminuição da frequência cardíaca? Porque o sistema simpático ele é liberado para aumentar a frequência, manter a frequência cardíaca. Então, nesse momento que tem bradicardia, o simpático não está muito atuante não no coração. Quem está fazendo o papel de controle da frequência cardíaca, muitas vezes, nesse momento, é a acetilcolina, através do parasimpático. E ela estimula receptores muscarínicos, diminuindo a frequência cardíaca. A atropina bloqueia esses receptores e possibilita que o simpático atue, então, no coração, aumentando a frequência cardíaca. Então ela aumenta a condução do estímulo elétrico e assim a frequência do coração, do batimento cardíaco. Porém, ela atua no sistema parasimpático, por isso que é tão importante revisar o local dos receptores e o que eles fazem no corpo. Então os efeitos adversos dela vêm dos outros receptores muscarínicos do organismo, por exemplo, causando calor, rubor, interferindo na secreção de algumas substâncias no nosso corpo. Isso é bom em alguns momentos, é utilizado em alguns momentos, mas em outros pode interferir, por exemplo, no controle da pressão intraocular. Por isso que, quando o paciente trata glaucoma, trata alguma condição que tem como plano de fundo a pressão alta intraocular, tem que ser cuidado quando se utiliza a atropina. Da mesma forma, quando se utiliza outros medicamentos que atuam no sistema simpático ou parasimpático, pode haver então interação com o uso da atropina. Lembrando que ela é utilizada como antídoto também em casos de intoxicação por organofosforados. Olha que interessante a ação da atropina. Os organofosforados são pesticidas. E no interior, por exemplo, do estado, se usa muito pesticidas e as pessoas acabam não usando a proteção que é necessária. E acabam então inalando esses pesticidas e apresentando sintomas de intoxicação. O que são os organofosforados? Eles são inibidores da acetilcolinesterase, inibidores irreversíveis da acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina. Então o primeiro efeito dessa intoxicação é aumentar os níveis de acetilcolina. Por isso que é muito justo usar a atropina, porque ela vai lá e vai bloquear os receptores de acetilcolina. Mas, se nós formos lembrar de uma coisa, é importante eu citar isso para vocês. Se nós formos lembrar que os receptores da acetilcolina não estão apenas no parasimpático, aí você vai perceber que nós temos um alerta importante. Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar. O paciente ele interna com uma intoxicação por organofosforados, tudo bem. Aumenta e apresentando então bradicardia e os efeitos do parasimpático. Dificuldade respiratória, porque ele faz broncoconstrição. E aí nota-se que é uma intoxicação por pesticidas. E a acetilcolina está em alta no organismo. Então ela está atuando principalmente nos receptores que ela tem maior afinidade, que são do parasimpático, aqui em cima, ó, muscarínicos, né? Mas aí o suporte dado é administrar a atropina, que é o antídoto. A atropina vai lá e vai bloquear os receptores de acetilcolina. Tudo bem? Bloqueando os receptores de acetilcolina, não vai diminuir os níveis de acetilcolina assim, magicamente. Então, agora, por quê? Porque os organofosforados estão bloqueando a acetilcolinesterase, que é a enzima que degrada a acetilcolina. Então, se eu bloquear o receptor, ela não vai ser degradada ainda. Demora mais um tempo. Então, durante esse período do uso da atropina, a acetilcolina passa a atuar em outras regiões, inclusive nos gânglios simpáticos, ativando receptores nicotínicos e mudando o perfil cardíaco do paciente. Ele passa a ter uma taquicardia, um aumento na frequência cardíaca, porque está estimulando nervos adrenérgicos. Olha que interessante.
E aí nesse momento é usado então junto com a atropina diazepam, que é um sedativo, e outras drogas que bloqueiam receptores adrenérgicos. Então quando se fala em antídoto para organofosforados, não se fala só da atropina, porque só ela é um risco. É utilizada junto com beta-bloqueadores para bloquear receptores beta no coração, principalmente, e alfa, e sedativos, para não se sentir no organismo todos os efeitos que a acetilcolina em alta pode causar se ela não estiver atuando nos receptores muscarínicos, que nesse caso, no uso da atropina, vão estar bloqueados. A atropina é muito usada, então, na fase de pré-tratamento. Quando se faz uma sequência rápida de intubação do paciente no ambiente de cuidado crítico, você tem vários passos que precisam ser feitos. Preparação, pré-oxigenação, oxigenar mais o organismo do paciente, e o pré-tratamento. No pré-tratamento, dependendo das circunstâncias clínicas do paciente, podem ser usados, por exemplo, antes da intubação, atropina, né? Tanto em caso de bradicardia, quanto na necessidade de bloquear as secreções, noradrenalina e dopamina, no caso de choque, fentanil, mas na dose convencional de 3 microgramas por quilo, se for magro, ou peso total, mais 30% do excesso de peso, ou lidocaína. Então ela é usada nesse pré-tratamento. Então aqui a gente começa a entrar em outra prática comum do cuidado do paciente crítico, e essa prática eu falo na próxima aula de pacientes críticos e farmacologia no cuidado do paciente crítico aqui do nosso canal. Então olha quanto conteúdo legal que está sendo trazido para você aqui no nosso canal, preparado com todo amor desse professor. Então aproveita, se você quer saber mais depois dessa sequência rápida de intubação, quais são as drogas utilizadas, os outros medicamentos utilizados no paciente crítico, fica comigo, fica até a próxima aula, e para você ser lembrado, tem que clicar em ativar notificações e se inscrever no canal. Show? Gostou da aula? Então, como eu fiz na primeira aula sobre esse tema, todos os medicamentos que eu falei dessa aula, você pode ter uma aula exclusiva mais aprofundada. Quer saber mais sobre as catecolaminas? Quer saber mais se são utilizados outros agonistas adrenérgicos no cuidado do paciente crítico? Então coloca nos comentários, descreva nos comentários a sua dúvida, coloca a sua sugestão e na próxima aula eu faço para você. As aulas do perfil do canal são de vocês. E esse professor está aqui para trabalhar para vocês. Grande abraço e até a próxima aula aqui do canal Farmacologia Fácil.